Se eu fizer cadeira extensora, eu sinto meu glúteo se eu quiser. Porque eu consigo trabalhar conectar. Consciência corporal, né? Consciência corporal. Então, assim, hoje também isso não é mais ensinado. Outra coisa que tá passando batido nas academias, core. Legal. Importante isso. Antigamente, vamos entrar nesse assunto aí. Antigamente a gente não tinha que... Não Ativar, se falava, ativava. Meio que era regrinha, né? Onde tonifica, estabiliza. Movimento funcional, né? Movimento funcional. Hoje não é mais funcional. Eu quero agachar, leg press, agachamento, extensora, flexora... Pronto, Doeu a lombar, mete um cinto. Aperta o aluno para baixo ali na mesa para ele não subir a lombar. Então, não tem assim, consciência alguma, né? Não tem. Aí falando em core, você tem uma técnica que você desenvolveu, né? Essa técnica, como é que é? LCC. LCC. Linha de cintura compacta. Ela tem tudo a ver com isso que você está falando agora, além da estética, obviamente, né? Mas além dela, prancha, básico. Sabe? Sem a gente ensinar nada. Prancha abdominal. Entendi. Né? Mas aí, que você ia falar? Não, eu ia te perguntar porque eu li um pouco... teve uma época até que eu me interessei muito sobre essas técnicas, e essa sua técnica apareceu na internet muito rápido, que fala muito até de reorganização dos órgãos, né? Elas vão para os lugares certos. Reposicionar, principalmente... no caso da mulher pós-gravidez, sobrepeso, gravidade, né? A própria gravidade. Qualquer pessoa que passou eventualmente por uma cirurgia. E eu fiz uma época alguns desses exercícios, eu percebi que na verdade a minha respiração, meu diafragma melhorou muito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, tipo, como é que você desenvolveu isso e por que você entendeu que fortalecer o abdômen para dentro faz com que, na verdade, ele diminua, né, a linha de cintura. Primeiro que é difícil a gente falar pro nosso aluno ativar um músculo que ele... Se eu falar pra ele assim, contrai o glúteo, às vezes já é difícil. Às vezes... tá lá apertando as escápulas. Sim, Agora pensa falar pro aluno pra ele contrair o transverso abdominal. Onde é que tá isso? Me mostra aqui. Como é que você vai apalpar o transverso abdominal? Não, aqui, ó, contrai o teu bíceps, tá? Aperta o músculo aqui. Tem aluno que você faz isso, ele consegue. Você fala, ele consegue. Agora, o transverso abdominal é mais difícil. Então, assim, por exemplo, pra maioria das minhas alunas, 99%, a primeira coisa que elas fazem quando elas entram na academia é prancha abdominal. Entrou, pranchinha, 5 minutinhos lá, né? Faz ter a falha, descansa 15 segundinhos, até fechar 5 minutos. Aí, galera, 5 minutinhos. Assim, antes do treino ali, em vez de ficar lá, sabe? É um aquecimentozinho ali, você tá aquecendo o teu corpo inteiro, que você tá, né? Então, vai esses 5 minutinhos de prancha abdominal ali que já vai ativar o teu transverso. Entendi. Né? Fora isso aí, cara, não tem... Tem vídeo no YouTube, isso é muito antigo, não tem desculpa, né? A prancha abdominal não foi inventada agora. Porque tem muita gente que tem dor, que reclama de dor, por exemplo, assim, ó, tô fazendo extensão de quadril lá na polia, ai, dói muito a minha lombar, não posso. Aí a pessoa fala, fortalece lombar. O abdômen. Se o abdômen tá fraco, vai doer a lombar? E se o transverso tá fraco mesmo? Então, assim, pessoal, muitas das vezes a tua dor ali na lombar, ela é causada pelo enfraquecimento do abdômen. E principalmente do transverso abdominal. Que é algo que você pode resolver, a prancha já vai te ajudar. Só que aí, né, pensando em competição e tudo mais, eu realmente me apaixonei por essa área do corpo, pela linha da cintura, por tudo aquilo que eu até falei pra vocês. Se eu posso reduzir ela, eu posso melhorar, isso vai ser saudável, tem toda a parte da saúde, a parte da funcionalidade e a parte da estética, né? Só que eu também aprendi que as pessoas não são conquistadas pela saúde e pela funcionalidade. Estética. As pessoas são conquistadas pela estética. Então, às vezes você tem que usar uma palavra-chave para buscar a saúde, mas venda a estética e busque a saúde, né? Que deveria ser ao contrário, né? Mas, infelizmente, se a gente chegar na saúde através da estética, tá valendo, né? Sim. Aí eu comecei, antigamente, então eu fazia o vácuo, muito vácuo. E vácuo também é muito antigo, Arnold fazia, né? Tem várias fotos, imagens dele fazendo esse exercício. E aí, eu fazendo isso ali, eu percebia que eu ficava... Vou usar essa garrafinha aqui, de exemplo. Perfeito. Né? E se eu fizesse só o vácuo ali, então de perfil aqui, ó, eu ficava mais fininha, né? Só isso aqui pra exemplificar. Eu ficava fininha de perfil, mas sempre ficava uma barriguinha aqui embaixo. Tá. Por quê? Porque eu abria as costelas aqui, jogava o umbigo pra dentro, mas aí tinha útero, intestino, bexiga, gravidade, sobrepeso, tudo aqui embaixo. Não mexia nessa região de baixo aqui do meu abdômen. Beleza, tá. Mas fazia isso, era o que
Tinha no momento. Aí surgiu o bracing. Uma técnica que não tem muita literatura sobre, tem pouquíssima, mas tinha um professor, tem ainda, talvez vocês conheçam, o professor Éder Lima, ele já tinha o BOP lá, e ele falava muito de bracing. Então eu aprendi com ele tudo que eu sei de bracing até hoje. E aí ele ensinou a manobra de bracing, né? Na manobra de bracing, você trabalha fechando, aproximando uma costela da outra, jogando o umbigo pra dentro, ali, lógico, então uma postura do exercício em si, né? Mas principalmente para quando você tá treinando, para não perder a linha de cintura, porque também fala que musculação perde linha de cintura, né? Verdade ou mentira? Mito ou verdade? Bom, depende, se você não souber treinar o teu transverso, verdade. Se você sabe ativar o teu transverso, mentira. E aí eu comecei a fazer o bracing. Então, no vácuo eu ficava fina de lado, mas de frente não ficava. No bracing, eu ficava fininha de frente, mas de perfil. Então eu apertava aqui, ó, de frente eu ficava fininha, eu reduzia aqui até na minha circunferência, mas aí de perfil ficava uma saliênciazinha. Então eu comecei a fazer os dois, tá? Aí depois saiu o LPF, Low Pressure Fitness. Ficou extremamente famosa, porque prometia a cintura, o abdômen negativo, né? Para seguir que seu abdômen vai ficar negativo. Deixa eu lá ver o que é esse negócio aqui. Então eu fiquei lá 2 dias estudando, o módulo 1, né? Só que também ele prometia, cara, as meninas com um percentual de gordura alto ali, tá ativando o transverso, obviamente tá, porque é um músculo, vai ativar. Só que não tinha essa parte visual, não tinha nada de negativo ali. Então assim, tá, não vai ficar negativo aliado à dieta, o percentual de gordura baixo, né? Senão não existe, né? Tanto que tinha muita gente que ensinava que era acima do peso, a menina fazia, professora. Mas assim, eu não via muita, tinha vantagem de fazer, obviamente, era melhor do que não fazer. Só que, então não prometa a barriga negativa, porque ela não vai ficar só fazendo isso, não é só isso, né? Então, fazendo o LPF, eu comecei a fazer o LPF. O que aconteceu no LPF? Ficava extremamente fino de perfil. Por quê? Porque aí o LPF, ele ensinou o quê? A fazer essa ativação desde a minha parte da pelve aqui, ó. Que era a parte que reposicionava os órgãos. Tá. Então ele fazia uma sucção desde do meu assoalho pélvico, jogava tudo pra cima. Então aqui, ó, de perfil estou extremamente fina. Não tenho mais aquela saliência, mas quando eu viro de frente... Tá largo. Tô largo. O que eu comecei? Só que pra mim essa técnica era técnica milagrosa também. Tá. Eu comecei a passar para minhas alunas de personal. Todo mundo começou a ficar com a costela alta. Porque abria a costela e não fechava a costela. Tá. De perfil, cara, olha só isso aqui. Cara, virava um nada. Cadê os órgãos dessa pessoa? De frente, aquela costela alta aqui. Aí todo mundo começou a minha costela e eu também, minha costela, o que tá acontecendo? Isso aqui tá errado. Eu falei, cara, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Aí eu comecei a fazer, fiz por um bom tempo. Deixa eu juntar tudo isso aqui, ó. Essa vácuo tem uma parte ruim, mas tem uma parte boa. O bracing tem uma parte ruim, mas tem uma parte boa. O LPF tem uma parte muito boa, mas tem uma parte ruim. E se eu pegar só o que tem de bom nessas técnicas e juntar elas numa coisa só, otimizando o tempo? Porque era 10 minutos de vácuo, 10 minutos de brace, 10 minutos de LPF. Quem tem 30 minutos pra fazer tudo de manhã? Não tem. Nem eu tinha. Eu já acordava às 5 da manhã, então eu tinha que acordar às 5h30. 4h30. Inviável pra mim. Pras minhas alunas, mesmo que elas pudessem acordar 9, elas não queriam acordar 8h30. Né? Não queriam, simplesmente não queriam. Tinha que ser algo que fosse possível fazer. Então, 10 minutos. Aí eu comecei a fazer. Aí o que eu fiz? Eu fiz junto com a outra professora, Pamela, lá em Curitiba, a gente fez um estudo de caso. A gente pegou 30 alunas dela, que ela tinha um estudo de personal, e a gente começou a ensinar LCC. A Pamela foi a primeira pessoa que fez veio aprender o LCC, então ela aprendeu, entendeu o que era, que eu estava fazendo ali. Sim. E ela falou, vamos fazer um estudo de caso pra gente, né, entender realmente. As minhas alunas já estavam fazendo, já estava funcionando, mas eu precisava documentar isso também. Então a gente fez esse estudo de caso com 30 mulheres, elas não mudaram nada na dieta e nada no treino. Elas continuaram fazendo a mesma coisa, mas elas incluíram o LCC 10 minutos em jejum 3 vezes na semana. Apenas 3 vezes na semana. Cara, eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas eu tenho documentado isso. Absurdo o resultado. Absurdo, assim. Que legal. A diferença que deu. Então eu registrei isso tudo, né? Eu uso esse estudo de caso até hoje como um material de estudo ali mesmo pra validar, né, essa técnica. E hoje tem uma legião de gente que faz LCC. E que posta, e dá muito resultado. Porque você, em 10 minutos, você ativa
todo o teu transverso abdominal, porque cada uma dessas outras técnicas ativava, por exemplo, num ponto. É como se toda vez eu fizesse o agachamento com os pés paralelos ali à minha largura do ombro e tal, com o pé pra frente. Se eu só fizesse aquele tipo de agachamento. Então eu ia desenvolver, obviamente, meu quadríceps, meu glúteo, mas se eu começasse a fazer ele com o pé pra frente, daqui a pouco o sumô, daqui a pouco, né, o terra sumô, variando, agachamento, mas deixa eu variar aqui esses movimentos. Perfeito. Né? E aí ele ativou todo, então, o transverso abdominal, que é essa musculatura interna ali, pra quem não sabe o que tá acontecendo. O transverso abdominal, ele faz o quê, ó? Imagina que esse aqui é o nosso corpo, então redondinho ou quadrado, né? E o transverso abdominal, ele ativa, né, pra galera que tá em casa e não tá entendendo o que acontece, ele é como se ele fosse o nosso cinturão natural, né? Então as fibras do transverso abdominal, elas desenvolvem transversalmente, como o próprio nome já diz, e elas desenvolvem nessa direção. Então digamos que o meu transverso abdominal tá aqui soltinho, ó. Soltinho, soltinho, soltinho. Quanto mais eu ativo ele, elas vêm desenvolvendo. Vem desenvolvendo e vão amarrando, até que a minha cintura fica aqui totalmente amarrada. Que é esse cinturão, né? Que a gente deveria desenvolver ele e não precisar usar a tal da cinta, porque a cinta não vai ativar o transverso abdominal. Entendi. E aí, fazendo isso, as meninas foram começando a ter uma cintura super fina, super fina, super fina. Quem era quadrada? Eu era quadrada. Se você ver uma foto minha bem antiga, era quadradinha, um quadradinho assim. Então, eu fui desenvolvendo isso em mim, fui desenvolvendo isso nas minhas alunas, e até que eu criei essa técnica que ela vai melhorar, recuperar uma linha de cintura. Então, são 10 minutos que você pratica de manhã, ali em jejum, de preferência, né? Por que em jejum, Ângela? Porque, ó, essa garrafa tá cheia de ar. Então, se meu estômago tá cheio de comida, eu não consigo fazer uma sucção do meu estômago. Se eu estou em jejum, não comi, eu consigo fazer um movimento aqui das minhas costelas, né? E aí é onde entra o próprio diafragma ali. Tem gente que não consegue fazer esse movimento da costela aqui, né? De abrir. Ah, o Wander passou ali. Então, esse aqui é tem vários, aí são 30 meninas, né? Isso aqui foram só 30 dias aí dessas meninas fazendo o LCT. Não mudou dieta, não mudou nada. Que isso, gente? Absurdo, não né? mudou nada. Só... Como assim? Tem mais aí, não tem não, amor? Simplesmente fazendo o LCC. E assim, esse estudo não foi feito, não foi eu que comandei o estudo, pra dizer assim, não, então a Ângela manipulou os resultados aqui. Lógico. Né? Eu contratei uma outra pessoa pra... comandar aqui o estudo. Sim. Eu simplesmente ensinei a técnica e saí fora do... Não tava mais no controle de nada. Sim. Então, Já tem aqui suas seguidoras. Team Ângela Borges. Manda um beijo pra elas aqui. O pessoal tá beijo, meninas, hein? pra vocês que estão aqui acompanhando, sempre aí acompanhando. As minhas alunas são a prova de que, né, a gente até tem eu tenho um grupo no Telegram que se chama Loucas do Bumbum. Eu sempre... Tá surreal. Não, aquilo ali tá surreal, cara. Não todos, né? Obviamente que... Mas realmente é uma diferença absurda. Se você me falasse que ela... Mas aí você pensa, ó... O meu transverso abdominal aqui tá solto. Então não tem nada que tá segurando as minhas vísceras ali. Você consegue reverter... Só o fato de eu conseguir segurar, né? Manter elas presas num espaço menor, eu vou pegar essa barriga que tá lá pra frente e eu colocar pra trás. Aí você melhora a postura, né? Você melhora várias outras coisas que dá esse look. Eu entendo que uma hérnia é um buraco no estômago, no músculo, mas uma acho que é diástase, que seria, sei lá, pós-gravidez ou... Normalmente pós-gravidez. Até 2 centímetros. Caramba, meu. Até 2 centímetros dá pra reverter. Mais que isso, aí só cirurgia. Tá. Mas até 2 centímetros você consegue ter um bom resultado, né? Incontinência urinária... Melhora muito com essa reposição. Exato. Porque o que acontece? Quando você vai reposicionando os músculos ali, você pensa que nem a gente tem a foto ali, né? Meio que tudo vai... Digamos que seja o nosso assoalho pélvico, né? Tá. Tudo vai vindo pra baixo e ele vai... Ó, aqui eu tenho sobrepeso, aí tem a bexiga, tem tudo. Tudo meio que vai empurrando e pressionando pra baixo. A gravidade. A própria lei da gravidade. Tá. E com as mulheres isso é um pouco mais cruel ainda do que com os homens, né? Então a própria incontinência urinária, às vezes ela acontece porque as coisas não estão devidamente no lugar. Perfeito. Então dá aquele escapezinho, né? Então fazendo esse processo de reposicionar os órgãos aqui, levemente, né, gente? A gente não vai tirar a bexiga daqui e vai colocar ela aqui, né? Mas se eu conseguir reposicionar um centímetro, sei lá, meio milímetro, talvez já seja o suficiente para esse canal voltar para o lugar certo. E aí a pessoa para de ter incontinência urinária, por exemplo.
né? Então, tem toda a parte aí, dor nas costas, dor na lombar. Era isso que eu ia falar, né? Eu acho que esse mal de hoje também, inclusive eu tô agora aqui, ó, pra frente, essa técnica, ela vai te reposicionar. Porque você tem que você vai ficar pensando aqui, ó. Eu trabalhava muito transverso abdominal, todo mundo na postura, cara. Eu trabalhava muito o transverso abdominal num período que eu viajava 2 horas de carro pra treinar uma vez na semana com o meu treinador da época. Então eu tinha que, durante eu dirigindo, eu ficava ali, ativando o transverso, ativando o transverso, ativando o transverso. E isso fazia com que, na hora do treino, por exemplo, que é o momento onde você tem que estar com o teu transverso mais ativo. Sim. Né? Que aí vem aquela história, musculação perde abdômen, perde linha de cintura. Quantas vezes que vocês já não viram e que as pessoas aí de casa, se não viram ainda, começa a reparar agora, o aluno tá lá no leg press, carga, empurrando, o abdômen vai lá na frente e volta, vai lá na frente e volta. Zero ativação do transverso abdominal, zero. Porque se ele tiver com o transverso ativo, cara, é verdade isso. Se ele tiver com o transverso ativo, o abdômen não vai lá pra frente. Então, o reto abdominal, ele é um músculo, e se eu ficar empurrando ele pra frente, ele vai crescer, porque as fibras dele estão nessa direção. Sim. Então ele vai desenvolver pra frente. Você tá fazendo uma contração pra frente. No caso do LCC, você tá fazendo a contração pra dentro, então você tá forçando. É o músculo que você tá ativando ali, né? Perfeito. Que só dá pra ativar, ativa na prancha, mas tem que ser feito esse hipopressivo, né? Pra ele ativar. Quer dar um play? Acho que vai dar um play aí, vai mostrar o exemplo pro pessoal de casa. Olha só como é antigo. Esse vídeo aí deve ter sido gravado em 2018. Deixa eu dar uma... É um vídeo longo, então a gente não precisa passar tudo, mas ele vai mostrar ali praticamente fazendo. Então o LCC, ele vem ali com a junção, né, dessas 3 técnicas que eu falei. Então vem toda a parte da postura, vem ali a parte... Do vácuo, né? Do vácuo. Aí você tem que reparar a mão, por exemplo. Eu fiquei pressionando a mão na perna ali, né? Isso é pra eu conseguir uma abertura maior. Agora o fechamento ali, o bracing, ativando ali, jogando o umbigo lá pra dentro. Né, também. Eu empurrei as costelas pra ter essa consciência. Elas fecharam. Perfeito. E você fala assim, se eu falar pra você agora, abre a costela, fecha a costela. Se você não é um movimento que você tá acostumado a fazer, você não sabe. Você vai falar assim, costela abre, costela fecha. Você vai ficar... Não consegue. Sim, não tem como. Outra, se o teu diafragma tiver tenso, é um músculo. Se ele tiver tenso, você não vai conseguir fazer esse movimento da costela de abrir e fechar. Perfeito. Porque eu tenho um músculo ali preso, então eu preciso dele solto, né? Entendi. Como é que eu solto? Liberação miofascial. Então, esse músculo. Você, além de tudo isso, indica, por exemplo, uma liberação nessa musculatura interna toda. Nessa musculatura, que é contornar ali toda a tua costela. Tá. Desde o ponto ali, você vai achar, né, esse ponto aqui, pra quem quer em casa, aí, o nosso osso do peito aqui, né, o externo, ele tem uma pontinha aqui. Você vai achar a pontinha dele aqui. Você tem que começar dessa pontinha, contornando toda a parte de baixo. Toda a tua costela aqui, tentando empurrar o dedo lá, acessando o diafragma mesmo. E obviamente que se o percentual de gordura estiver muito alto, esse trabalho vai ser muito mais difícil. Vai ser mais difícil, porque você não vai conseguir chegar ali, né? Entendi. Mas assim, a pessoa consegue já ir ativando o transverso dela, mesmo se ela estiver acima do peso. Tá. Ela não vai ver esse movimento que a gente tá vendo eu fazer aqui. Sim. Mas ela vai estar ativando. Não, e realmente dá pra ver as fibras ali, assim, é impressionante. E eu não sei, o pouco que eu fiz, porque eu só procurei no YouTube ali e fui fazendo, eu realmente percebi uma melhora, principalmente na postura. Eu tenho um abaulamento na cervical e eu percebi uma melhora na cervical por causa disso. Porque se você melhora a tua postura, você tira a tua pressão intra-abdominal, né? Você ativa uma musculatura que vai te dar sustentação no teu core. Então assim, por que a postura melhora? Porque eu tô mantendo o meu core aqui mais ativo. Sim. Então a maioria das pessoas tá assim mesmo. Ó. Você senta lá, joga aquele quadril, faz aquela retroversão do quadril aqui, né? O cara não senta no isquio dele, ele não, senta às vezes numa vértebra ali mesmo. Então tudo isso vai melhorar ali. Você pensa assim, é na estética? É estética, mas vai trazer um benefício para a saúde gigantesco. E eu tenho aqui dá pra ver um pouquinho melhor, né? E aí a gente vai mudando essas posturas, por quê? Que é a mesma coisa como eu mudo a postura no agachamento, né? Eu não mudo a técnica do agachamento, mas eu mudo a posição do meu pé, às vezes abduzido, às vezes reto, às vezes o agachamento na barra guiada, às vezes o sumô, às vezes o terra, mas é tudo um agachamento. Perfeito. Então você vai mudando a postura
para ter essa ativação mais completa. Só que o que é interessante? A técnica, ela nunca muda. O que muda é a postura. Então, aprendeu a fazer a técnica uma vez, ela não muda nunca mais. É a mesma técnica, o que vai mudar é a postura. E aí tem níveis mais avançados, por exemplo, que você faz a técnica no momento que você tá alongando, né? Tem um pouco mais avançado, dá pra... na hora que eu estiver fazendo meu exercício de mobilidade e flexibilidade, eu posso estar fazendo a técnica também. Entendi. E em termos de alongamento, o que você indica, assim? Porque você falou, vamos ativar o glúteo, alongamento é essencial, você não pode ter encurtamento. Ter flexibilidade é essencial, né? Você ter o teu músculo encurtado ali, ele vai te limitar na tua amplitude. O alongamento estático, você acha interessante? Um alongamento dinâmico é interessante? Eu prefiro... O que acontece? Antes do treino. Então, assim, é uma pergunta bem frequente até. Antes do treino, faço um alongamento estático? Não, faz um alongamento dinâmico. Mas que é diferente do teu treino de flexibilidade, alongamento que você vai fazer. Pra mim, isso tem que ser separado do treino. Porque o teu treino mesmo de flexibilidade ali, alongamento, ele vai demorar uns 50 minutos. Então, você tem que separar um dia para fazer isso. Perfeito. Né? Então, normalmente, eu prescrevo, eu gosto de fazer um dia antes do treino de algum treino de membros inferiores. Porque ele não vai prejudicar no meu treino e eu já vou estar flexível ali para aquele dia. Mas todo dia antes do treino de membros inferiores, eu faço mobilidade e um pouco de flexibilidade, que daí é esse movimento dinâmico. Sim, entendi. Aí você vai fazer ali 10 repetições contínuas, né? Do movimento, por exemplo, para ilho, para glúteo, vários. E aí isso no meu Instagram tá cheio, no meu YouTube tá cheio de exemplos ali de exercício de flexibilidade, mobilidade para fazer antes do treino. Isso vai te demorar uns 10, 15 minutos no máximo, que é um preparo pro teu treino. Assim como a pré-ativação é um preparo pro teu treino. Perfeito. Muito legal. Então, gente, alongamento, para quem quer... A gente começou falando de treino, né? Como é que eu ativo o glúteo? Qual que é o melhor movimento? Elevação pélvica, agachamento? Não. Alongamento. Ter flexibilidade. Ter amplitude. Pré-ativação. Porque às vezes é difícil a pessoa fazer essa conexão, né? Sim. Normalmente o aluno ele chega, já treinou sozinho, já treinou com outros professores, e às vezes é difícil mesmo ter essa consciência corporal, né? Da pessoa ir lá e sentir o glúteo na hora de fazer um movimento, no agachamento, por exemplo. Muita gente só sente quadríceps, né? Sim. Mas, cara, pensa no glúteo, faz a força com o músculo certo, pressiona o calcanhar, vai sentir. Agora, se a pessoa, onde é que eu vou trabalhar o meu glúteo? Do ângulo de 90 graus para baixo. Só que se eu não tenho essa amplitude, eu faço uma retroversão lá embaixo, então eu já não ativo mais meu glúteo. Então, às vezes, a galera tá assim, não é só agachar lá fundo, é lógico que um pouquinho de retroversão ali é aceitável, né? Mas muita vai prejudicar o desenvolvimento. Então, eu consigo melhorar isso alongando os músculos encurtados, dando mais mobilidade ali para as minhas articulações, e vai me evitar de ter lesões ainda, muito, né? Porque uma coisa é você estar lá treinando um músculo que ele tá encurtado, com uma articulação rígida ali, então a chance de você gerar alguma lesão ali, às vezes não momentânea, mas no futuro é grande, então a gente, como professor, não quer correr esse risco. Você tem que... Hoje o maior problema tá em educar os alunos, porque o aluno ele chega lá na academia, ele não quer... O professor fala assim, vem uns 15 minutinhos antes pra você fazer teu treino de mobilidade aqui, pra fazer até tua pré-ativação. Ele às vezes não pode, às vezes não quer. Às vezes acha que isso é perda de tempo. Então você até prescreve pra ele fazer em outro momento, ele não faz. Aí ele não tem resultado. Aí a culpa é tua. Então vira aquela bola de neve, né? Ele não consegue ver o valor. Ele não consegue ver o valor disso. Não consegue ver o valor disso. Até que às vezes ele vai pra uma outra pessoa, a outra pessoa impõe isso nele, o outro profissional não. Você não vai fazer sozinho? Então você vai fazer isso durante o teu treino. Então você vai fazer meia hora disso e vai fazer meia hora de treino. Perfeito. E ele vai ter mais resultado quando ele fazia lá 1 hora de treino puxado com o professor antigo dele. Mas ele foi para alguém que ele respeitava, né? E aí hoje a gente tem esse... Hoje acho que um pouco menos ainda. A pandemia ajudou a gente nisso. Acho que a única coisa boa da pandemia foi isso, criar essa consciência nas pessoas, né? De ter que treinar, de ter que ter uma alimentação mais saudável. Mas eu acredito, tenho certeza que aconteceu com vocês que trabalham na sala já trabalharam na sala de musculação. O aluno chega ali, você fala pra ele o que ele tem que fazer, como uma prevenção. A gente tem que treinar, tem que fortalecer os teus músculos, você precisa ter uma alimentação mais saudável, pra tua saúde e tudo mais, vai refletir na tua estética. O cara não tá nem aí pra ti. Aí ele fica doente.
Vai passando o tempo, não é na hora. Isso não acontece na hora. Infelizmente não acontece na hora. Porque se acontece na hora, era mais fácil de corrigir. Mas isso acontece 5, às vezes 10 anos depois. Aí já tá com a idade mais avançada, às vezes 40, 50 anos. Né? Quando não antes, às vezes, chegar lá no médico, fulano, se você não praticar exercício físico e não tiver uma alimentação só, você vai morrer? Aí o cara Aí dá uma ele vem pra ligada, ti né? correndo. Olha, o médico falou que eu tenho que treinar, que eu tenho que fazer dieta. Ô, infeliz, eu falo isso pra você a vida inteira. Não te deu crédito. Só que assim, cara, a medicina, obviamente que ela, né, é essencial em todas as áreas. Mas aí o aluno não vê valor no profissional de educação física, que é a prevenção. Ele vê valor só no médico, que não é a cura. Que é o remédio. Que às vezes não tem cura. Quando tem cura, ótimo, mas às vezes não tem cura. Só que, cara, por que não dá valor pra quem previne isso, né? E os próprios profissionais de educação física acabam nessa onda aí. Cara, é uma briga desgramada de um profissional com o outro ali, né? Isso tinha muito quando eu trabalhava na sala de musculação. Eu sofri muito com isso. Porque o cara ele não quer se valorizar, ele quer te desvalorizar. Uhum. Disputando o território, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Não, e tem aluno pra todo mundo. Ó, se eu cobro mais, você pode cobrar mais. Porque eu tô subindo a régua. Aí você quer ir lá e cobrar menos do que eu, pra baixar a régua. Né? E aí desvalorizam. Pô, se você não se acha capaz de cobrar aquilo, não tá vendo valor no teu trabalho, pô, estuda mais, vai se especializar, enfim, gere o teu valor. Sim, sim. Né? Agora, pra mim faz muito mais sentido essa união. Vamos nos equalizar aqui pra cima. Lógico, faça um bom trabalho, porque Sim. só que isso aí eu não preciso dizer que você faz um bom trabalho. Os teus alunos vão ver, os resultados vão falar por si. Sim, os resultados falam por si Os próprios. resultados falam por si, é assim que funciona. Aí você vai gerar o teu valor, mas por quê? Até porque se eu cobro bem, né? Os meus alunos têm resultado. Eu tenho uma carga que era acontecer comigo, eu tenho um limite de pessoas para atender. Uhum. Eu vou passar para a próxima pessoa que, no meu ver, tá no meu nível. Sim. Ou melhor, ou um pouquinho abaixo, mas enfim, mas que tá nesse caminho ali. Uhum. Eu vou passar para essa pessoa, não vou passar para a pessoa que tá lá cobrando metade do meu valor da minha hora aula, porque aquela pessoa para mim não é capaz. Sim.